Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos falar dos possessos, capítulo 19 do Livro dos Espíritos. Na pergunta 473, pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Em outras palavras, pode um espírito entrar no meu corpo e agir no meu lugar? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam as mesmas que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso é que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos ao mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou subsidiada ao ponto de a sua vontade vir achar, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre a consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-lo. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitam de médico do que de exorcismo, teriam sido tomados como possessos. E Kardec faz o seguinte comentário. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possesso na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação ao espírito imperfeito que a subjuga. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se de um jugo, desde que com vontade firme. Mas, se não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá a terceira pessoa fazer cessar a sujeição do outro? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Muito interessante essa pergunta. Pode acontecer de eu estar passando por um processo de subjugação e não perceber? Sim. Pode alguém de fora ver, perceber e me ajudar? Sim. Mas para esse alguém ver, perceber e me ajudar, quais são as condições que ele precisa ter para isso? Olha que resposta interessante. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, e sobre os bons para os atraí-los. Todavia, nada poderá se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso.
Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro de coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem o chamado e os maus não o temem. A gente se lembra que Mateus 17, Marcos 17 e Mateus 9, ambos os evangelistas falam do mesmo assunto. Aquele pai procura Jesus e diz que o seu filho já está há dias rolando no fogo, na água, e ele os apresentou aos seus discípulos, e os seus discípulos nada puderam. E Jesus, com a sua presença divina, afastou os espíritos. Quando Jesus sai, os seus discípulos em particular vêm ter contato com ele e lhes perguntam: Senhor, nós já estamos há tantos dias aí e não conseguimos nada com esses espíritos. O Senhor chegou agora e o espírito foi embora. E Jesus disse: para essa castra de espírito, só muita prece e jejum. Então, não basta só fazer prece, é preciso obrar, é preciso fazer o bem, é preciso ser o homem de bem. Por isso que a pergunta no começo, a resposta no começo é: sendo ela um homem de bem, então é preciso que se faça o bem, que seja dotado de muito amor. Senão a gente vai se limitar só a fazer prece e não vai fazer as obras, né? Pergunta 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Todos nós sabemos o que é exorcismo, né? E todos nós sabemos que existem N formas de exorcismos. E a pergunta é: essas formas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos, os espíritos imperfeitos? E a resposta diz assim: não. Estes últimos riem e se obstinam quando vê alguém tomar isto a sério. Então, a gente tem que entender uma coisa. Só existe uma coisa que tem poder sobre os maus espíritos. Só uma. Mais nada. Só uma. Ser um homem de bem. Porque é o nosso comportamento, é a nossa maneira de ser, é o nosso desejo em servir, é o nosso desejo em ver o nosso próximo bem, é o nosso desejo de que todos sejam felizes, que faz com que a gente se torne um homem de bem e que a gente consiga, com o nosso comportamento, afastar esses maus espíritos. Mas com fórmulas de exorcismo, não.